Fala galera, tudo bem? Mais um problema hoje. Lembrando que estamos quase chegando em quantização de carga. Em breve teremos uma aula teórica sobre o tema e, em seguida, exercícios sobre a aula teórica, baseados no livro do Halliday também. Vamos direto ao enunciado de hoje. A figura mostra um sistema de 4 partículas carregadas, com θ igual a 30 graus e d igual a 2 centímetros. A carga da partícula 2 é Q2 igual a 8 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga das partículas 3 e 4 é Q3 igual a Q4 igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Item A. Qual é a distância d entre a origem e a partícula 2 para que a força que age sobre a partícula 1 seja nula? Item B. Se as partículas 3 e 4 forem aproximadas do eixo x, mas se mantiverem simétricas em relação a este eixo, o valor da distância d será maior, menor ou igual ao do item A. Nesse problema, temos 4 partículas, 1, 2, 3 e 4. As partículas 3 e 4 possuem carga igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Podemos considerar que estamos tratando de elétrons. Cada partícula representa um elétron. É importante notar também que a distância da origem para a partícula 3, em módulo, é idêntica à distância da origem para a partícula 4. O problema nos pede essa distância aqui, a distância da origem até a partícula 2, de modo que a partícula 1 esteja submetida a uma força nula. A princípio, o problema não deixa claro se a partícula 1 é positiva ou negativa, e nem precisaria. Vamos imaginar a princípio que a partícula 1 seja negativa. Ora, como a partícula 2 é positiva, atrairá a partícula 1. Como a partícula 3 é negativa, repelirá a partícula 1. Como a partícula 4 é negativa, também repelirá a partícula 1. Vamos nos lembrar que a partícula 3 e a partícula 4 são simétricas em relação ao eixo x. A partícula 1 encontra-se sobre o eixo x. Dessa forma, podemos ter certeza que a distância entre a partícula 1 e a partícula 3, em módulo, é igual à distância entre a partícula 1 e a partícula 4. Se essas duas distâncias são iguais e os módulos de Q3 e Q4 são iguais, necessariamente os módulos destes dois vetores aqui são iguais. E estes vetores aqui serão simétricos. Logo, a projeção desse vetor no eixo y tem mesmo módulo que a projeção desse vetor no eixo y. No entanto, as duas projeções possuem sentidos diferentes. Como possuem sentidos diferentes e módulos iguais, se cancelarão. Como as projeções destes dois vetores em y se cancelam, nem vamos desenhar. No entanto, vamos desenhar as projeções destes dois vetores em x. Este vetor de cima, projetado em x, resulta neste vetor aqui. Este vetor de baixo, projetado em x, resultará neste vetor aqui de baixo. Como nós fizemos a decomposição, não nos interessam mais os vetores iniciais, nos interessam apenas as projeções. Logo, a somatória desses dois vetores pode anular este vetor aqui, dependendo da distância d. Então, se a carga da primeira partícula for negativa, poderemos resolver normalmente o problema. E se a carga da primeira partícula for positiva, poderemos resolver normalmente também? Vamos imaginar agora que a partícula 1 seja positiva. A partícula 2 irá repelir a partícula 1. A partícula 3 irá atrair a partícula 1. A partícula 4
irá atrair a partícula 1. Dessa forma, as projeções desses dois vetores em y também se cancelarão e nos restarão apenas as projeções em x. Como no caso anterior, as projeções em x somadas, dependendo da distância d, cancelarão este vetor aqui. Dessa forma, a carga pode ser positiva ou negativa para resolvermos o problema. Como tanto faz a partícula 1 ser positiva ou negativa, para podermos resolver o problema, vamos escolher. Vamos convencionar que a partícula 1 é positiva. Se a partícula 1 é positiva, a partícula 2 repelirá a partícula 1, e a essa repulsão nós daremos um nome de força 21. E aqui eu já deixei desenhado na lousa as duas projeções das interações com a partícula 3 e com a partícula 4. As projeções em x, e já dei nomes a essas projeções. A projeção em x da interação entre a partícula 1 e a partícula 3 chamaremos de F31x. A projeção em x da interação entre a partícula 1 e a partícula 4 chamaremos de F41x. A simetria do problema nos permite inferir que essas duas projeções possuem módulos iguais. Dessa forma, F31x igual ao módulo de F41x. Dessa forma, como esse módulo é igual a esse módulo, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que a somatória desses dois vetores é igual a 2 vezes F31x, por exemplo. Então, a somatória desses dois vetores estou chamando de 2 vezes F31x. A somatória desses dois vetores deve anular a ação da força 21. Então, a somatória desses dois vetores é igual à força 21 em módulo. Para resolvermos de fato o item A do problema, essa equação aqui será fundamental. Dessa forma, eu vou apagar a lousa e vou reescrevê-la aqui. E nós tentaremos construí-la. Pronto. Temos aqui a equação que nos interessa. 2 vezes a projeção da força 31 em x igual à força 21. Como nós podemos reescrever isso aqui? Da seguinte maneira. 2 vezes... Como podemos calcular a projeção da força 31 em x? Ora, precisamos do módulo da força 31 e multiplicar esse módulo pelo cosseno de θ. Eu deixarei na descrição do vídeo um link de uma aula nossa que nós ensinamos como trabalhar com projeções. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Então, 2 vezes o módulo da força 31 vezes o cosseno de θ. Isso será igual à força 21. Temos, então, 2 vezes módulo da força 31. Como encontramos? Pela lei de Coulomb. Constante eletrostática vezes a carga da partícula 3 vezes a carga da partícula 1. Isso tudo sobre a distância ao quadrado entre as cargas. A distância entre as partículas 1 e 3, neste caso, pode ser deduzida através da relação cosseno. Vejamos. Cosseno de um ângulo θ corresponde ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, temos aqui θ, temos a hipotenusa e temos aqui o triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, este aqui é o cateto adjacente ao ângulo θ. O cateto adjacente aqui vale D. Não nos esqueçamos. O que nos interessa é a distância entre as partículas. A distância entre as partículas é a hipotenusa. Vamos, então, isolar a hipotenusa.
ela está dividindo, vamos passar ela multiplicando. E o cosseno de θ, que está multiplicando, vamos passar para cá dividindo. Vai ficar hipotenusa igual ao cateto adjacente sobre o cosseno de θ. Como o cateto adjacente é o D minúsculo, vamos reescrever essa equação. A hipotenusa é igual a D minúsculo sobre cosseno de θ. Então, é isso aqui que nós vamos passar para esta equação. No entanto, isso aqui precisa estar elevado ao quadrado. Como é que vai ficar, então? É isso aqui sobre D sobre cosseno de θ ao quadrado, vezes o cosseno de θ, que é igual à força 21. Vou apagar aqui e vamos montar uma equação para F21. Através da lei de Coulomb, constante eletrostática vezes a carga da segunda partícula vezes a carga da primeira partícula sobre a distância ao quadrado entre as cargas. Estamos falando das cargas 2 e 1. Cargas 2 e 1. Qual é a distância entre as cargas? D maiúsculo mais D minúsculo. Precisamos colocar, então, D maiúsculo mais D minúsculo aqui ao quadrado. Vai ficar D maiúsculo mais D minúsculo, isso aqui tudo, ao quadrado. Vamos simplificar o que é possível. É possível cortar K com K e é possível cortar Q1 com Q1. Vamos reescrever a equação com o que sobrou. 2 vezes Q3. Agora é o seguinte, temos aqui em cima uma fração cujo denominador é 1 e está escondido, e essa fração está sendo dividida por outra fração. Aqui embaixo nós temos d ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ. Dessa forma, eu posso fazer o seguinte, manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como que vai ficar? Este valor aqui, que já está, vezes cosseno ao quadrado de θ sobre d quadrado, vezes o cosseno de θ, que é igual a Q2 sobre D maiúsculo mais D minúsculo, isso tudo ao quadrado. Vamos reescrever isso aqui. Vai ficar 2 vezes Q3 vezes cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, resulta em cosseno ao cubo de θ. Isso tudo sobre Q2, vou passar para cá dividindo. Isso tudo é igual. Este d ao quadrado que estava dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar d ao quadrado sobre d maiúsculo mais d minúsculo ao quadrado. Galera, é o seguinte, como eu tenho pouco espaço aqui, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Copiem essa equação aí no caderno. Eu vou apagar a lousa e vou reescrevê-la aqui em cima. E vou substituir Q3 e Q2 pelos respectivos valores suas cargas. Pronto, galera. A equação está reescrita e substituímos aqui os valores das cargas. Vamos fazer o seguinte, olha. Agora eu posso cortar esse 10 elevado a menos 19 com esse 10 elevado a menos 19. Aqui em cima me sobrará 2 vezes 1,6, 2 vezes 1,6, dividido por 8. Me sobra 0,4. 0,4. 0,4 vezes cosseno ao cubo de θ. θ vale 30 graus. Cosseno de 30 ao cubo é igual a 0,6495. Isso é igual.
Vamos reescrever isso aqui de uma outra forma. Aqui em cima eu tenho alguma coisa ao quadrado e aqui embaixo eu tenho alguma coisa ao quadrado. Eu posso reescrever assim. D sobre D maiúsculo mais D minúsculo. E isso tudo aqui ao quadrado. Esse quadrado posso passar para esse lado de cá na forma de raiz quadrada. Então vai ficar a raiz quadrada desse produto. Vamos ver quanto que dá. Aproximadamente 0,51. 0,51 é igual a D sobre D maiúsculo mais D minúsculo. Isso implica que esse denominador posso passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar então 0,51 vezes isso aqui, que corresponde a 0,51 D maiúsculo, mais com mais dá mais, 0,51 D minúsculo. Isso tudo é igual a D minúsculo. O nosso interesse aqui é D maiúsculo. Então vamos isolar D maiúsculo. Como é que eu vou fazer? Esse valor aqui, mais 0,51D, passarei para o outro lado com o sinal trocado. E o 0,51 que está multiplicando D, vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar D é igual a D minúsculo menos 0,51D e tudo isso dividido por 0,51. Isso é igual a 1D menos 0,51D é igual a 0,49D sobre 0,51, que é igual a 0,49D dividido por 0,51 é aproximadamente 0,9608. Dessa forma, D maiúsculo é igual a 0,9608D. Novamente, eu vou apagar a lousa e esse valor de D minúsculo eu vou trocar pelo valor que nos foi dado. Porque sabemos que D minúsculo vale 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Finalmente, galera, temos aqui que o valor de D maiúsculo, ou seja, a distância da origem até a partícula 2, vale 0,9608 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. É igual a 1,92 vezes 10 elevado a menos 2. Isso está em metros. Vamos passar isso aqui para centímetros. Basta multiplicar por 100. D maiúsculo é igual a 1,92 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 2. D é igual a 1,92 vezes produto de potências de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Menos 2 mais 2, 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 1,92 vezes 1 é igual a 1,92 centímetros. Logo, essa é a distância D que satisfaz o problema. Galera, falta só o item B. O item B perguntou: se as partículas 3 e 4 forem aproximadas do eixo X, mas se mantiverem simétricas em relação a este eixo, o valor da distância D será maior, menor ou igual ao do item A? Bem, vejamos. O macete aqui é percebermos que se Q3 se aproxima do eixo X e se Q4 se aproxima do eixo X, mantendo a simetria com Q3, a distância entre Q1 e Q3 vai gradativamente diminuindo. O mesmo se dá com a partícula 1 e com a partícula 4. A distância entre elas vai gradativamente diminuindo.
Vamos analisar o que acontece com a força conforme, por exemplo, a partícula 3 desce. Então temos aqui a partícula 1. A princípio, Q3 aplica essa força na partícula 1. Se Q3 desce mais, como a distância entre as partículas 1 e 3 diminuiu, a força trocada será maior. Se Q3 desce mais, a força que 3 aplica em 1 será maior. E assim por diante. Dessa forma, a projeção da força trocada em x vai sempre aumentando. Para compensar esse acréscimo na projeção em x, Q2 precisa se aproximar de Q1 para repeli-la com mais força. Desse modo, a distância D tem que ser menor, conforme 3 e 4 se aproximam do eixo x. Galera, mais um problema resolvido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, por favor, se gostaram, se ajudou, não custa nada. Deixe um like, deixe comentários e se inscrevam no canal. Não esqueçam também de ativar o sininho. Dessa forma, vocês estarão sempre recebendo as notificações e as novas resoluções e os novos vídeos teóricos conforme eles estão sendo produzidos. Tudo bem? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!